O que é equiparação salarial? Nada mais é do que uma garantia de que os empregados, né, os trabalhadores, as trabalhadoras que desempenham a mesma atividade para a mesma empresa, com a mesma produtividade, com a mesma perfeição técnica, devem receber o mesmo salário. Esse direito decorre do princípio de que todo o trabalho de igual valor há de corresponder igual remuneração e atenção ao princípio da isonomia, né? Ou seja, da igualdade. A regulamentação da equiparação salarial, ela está no artigo 461 da CLT, e para dar cumprimento a esta regra, a lei estabelece alguns parâmetros a serem observados, pois é necessário preencher determinados requisitos para ter direito à equiparação salarial. Ô, Dr. Victor, existe situações em que podem ser pagos salários diferentes para empregados que desempenham as mesmas atividades? Olha, Michael, a Lei 14.167 de 2017, a conhecida reforma trabalhista, ela tornou mais difícil a caracterização da equiparação salarial, né? A nova redação do artigo 461, ela passou a prever diversas condições que afastam o pagamento de salários iguais, mesmo que os trabalhadores, as trabalhadoras, desempenhem a mesma função, as mesmas atribuições da empresa. Se nós percorrermos os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º desse artigo, nós vamos encontrar condições de exceção à regra geral, que são situações em que os empregados que desempenham a mesma atividade na empresa não terão direito de requerer na justiça, por exemplo, querer ganhar o mesmo salário do outro que faz a mesma coisa que ele. E essa regra não é simples, não. Não é, hoje, engana-se a pessoa que imagina que o fato de estar trabalhando numa empresa e o seu colega de trabalho faz a mesma jornada de trabalho, faz as mesmas atividades, tem a mesma função na carteira e por isso ela fala, olha, eu tenho que receber igual a ele, é meu direito. Não é bem assim, viu, Michael? Existem algumas regras que eu vou trazer agora para responder essa sua pergunta de uma forma ainda mais específica. Não é uma questão muito simples, eu sempre digo aqui, procure um advogado, sempre de sua confiança, para tirar as dúvidas e evitar algum constrangimento na empresa. Não ir lá bater na porta do chefe, falar, olha, eu trabalho igual o fulano aqui, eu quero ganhar igual a ele. Calma, não é bem assim. Às vezes a empresa está aí calçada por aquilo que a legislação permite. Então vamos lá, vamos fazer com bastante atenção para que as pessoas saibam quando é possível a equiparação salarial. Primeiro, se o paradigma, quem é o paradigma? Aquela pessoa que faz a mesma função que eu, por exemplo, dentro da empresa, ao qual eu quero ganhar igual a ela. Se aquele paradigma tiver sido admitido na empresa por mais de 4 anos antes de mim, por exemplo, se ele tem uma carreira maior do que 4 anos do que eu na empresa, eu não posso pedir equiparação salarial. Então, o primeiro filtro é olhar se a diferença de tempo de serviço desses trabalhadores for menor que 4 anos, aí sim o primeiro filtro está passado. Basta isso? Não, tem que seguir mais um caminho. Se o paradigma, aquele colega meu de trabalho, tiver na função que eu estou por mais de 2 anos de diferença a mim, eu também não tenho direito de pedir equiparação salarial. Então, além da diferença dos 4 anos de tempo de serviço, eu preciso que ele tenha um tempo de menos de 2 anos naquela função em relação à minha. Terminou aí? Não terminou. Temos mais. Se a empresa possuir, por exemplo, uma gestão de quadro de carreira, ou ela adota um plano de cargos e salários, né, que está previsto lá no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 469, e o parágrafo 3º vem completar essa situação, que são aquelas pessoas, por exemplo, que têm um aumento salarial porque por merecimento ou por antiguidade. Essa empresa ali instaurou uma gestão de quadro de carreira. Se essa pessoa estiver enquadrada nesses quesitos, também não vai poder solicitar a equiparação salarial. Acabou? Não, tem mais um ainda, para confundir ainda mais a cabeça dos ouvintes. Olha só, se o paradigma, aquela pessoa que eu estou usando como modelo, ela tiver sido colocada naquela função de uma forma que ela tenha sido readaptada devido ao INSS entender que a função que ela exercia antes não era mais possível, ela precisou ser readaptada e na função anterior ela ganhava um salário maior, como ela não pode mais praticar aquela função, ela foi readaptada a uma outra.
que por coincidência acaba sendo a mesma função que a minha. E ela traz consigo aquele salário maior que ela recebia na outra função. E agora, ela fazendo a mesma função que eu, continua recebendo aquele salário e eu ganhando menos que ela. Isso é justo? Quando o empregado é readaptado, não há também possibilidade de discutir a equiparação salarial. Então, as atividades, Michael, elas devem ser concomitantes, iguais, né, parecidas. Então, em todas as hipóteses relacionadas às que eu disse agora, mesmo que desempenhem as mesmas atividades, cumpram a mesma jornada de trabalho, tenham o mesmo registro em carteira, pode ser sim que o trabalhador não tenha direito a requerer o mesmo salário do colega. Bom, doutor, qual o efeito prático do reconhecimento da equiparação salarial? Se for reconhecido que o empregado com salário menor tem direito à equiparação salarial, ele vai receber as diferenças salariais em relação ao salário do colega, né? E vai ser acrescidos ainda os reflexos sobre outras verbas de natureza trabalhista, por exemplo, o FGTS, férias mais 1/3, 13º e etc. Vou exemplificar aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que João e Antônio trabalham juntos na empresa, trabalharam juntos por 10 meses numa empresa, fazendo a mesma atividade, a mesma função, a mesma jornada de trabalho, cumprindo todos os requisitos ali passíveis de querer a equiparação salarial que eu trouxe na resposta anterior. João, na época, recebia R$3.000 e Antônio recebia R$4.000. Nesse caso, se João buscar a Justiça do Trabalho e comprovar a equiparação salarial, ele vai ter direito a receber a diferença dos R$1.000 multiplicada por 10 meses. Então, uma ação aí inicial de R$10.000, isso sem considerar as diferenças de cálculos de FGTS, férias, 13º, 1/3 de férias e mais. Então é mais ou menos por aí o cálculo que é feito quando se requer a equiparação salarial judicialmente. Ô, doutor, vamos dar um exemplo aqui. Se na carteira de trabalho estiver escrito funções diferentes, mas eu faço a mesma coisa que meu colega, o meu salário deve ser diferente do dele? Olha, essa é uma dúvida muito frequente aí na cabeça dos trabalhadores, né? E acaba se apegando muito no que está escrito na carteira de trabalho como uma prova cabal ali, que não pode ser interpretada de outra forma. Mas a legislação é muito inteligente em relação a isso, até para evitar que a empresa possa burlar a lei para que existam fraudes, né? Então, o nome formal do cargo que a pessoa exerce é irrelevante. Então, a função que está prevista na carteira de trabalho, um exemplo, um auxiliar de produção e um operador de máquina. O operador de máquina tem um salário maior do que o auxiliar de produção. Mas, na prática, aquele auxiliar de produção, que está anotado na carteira de trabalho dele, essa função, exerce a função de operador de máquina. E está lá todos os requisitos da equiparação salarial devidamente enquadrados. Então, não importa o que está escrito na carteira de trabalho dele, ele vai poder, sim, requerer a equiparação salarial, as diferenças de salário durante todo o período que ele trabalhou com aquele paradigma. Isso está previsto na súmula número 6, inciso 3º, do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, é bem tranquilo, Michael. Se os empregados empenharem as mesmas atividades e as demais condições forem preenchidas, o trabalhador com salário menor terá direito às diferenças salariais e reflexos em relação àquele que ganha mais. Ô, doutor Victor, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte aqui, a Lívia. A Lívia, ela está perguntando, as empresas devem pagar espontaneamente salários iguais aos empregados que tenham direito à equiparação salarial ou ele precisa entrar com processo trabalhista? Bom, Michael, se a empresa ela for coerente com a legislação trabalhista, certamente ela deve pagar de maneira igual o salário para aqueles trabalhadores que exercem a mesma função, enfim, naqueles mesmos requisitos que eu trouxe. Mas é evidente que é comum, infelizmente, os trabalhadores terem que buscar a Justiça do Trabalho, comprovando os requisitos da equiparação salarial e aí na Justiça conseguir o seu direito, tá? Mas é claro que a regra, né, o ideal seria que as empresas, conhecendo a legislação trabalhista como conhecem, ou pelo menos deveriam conhecer, não permitir que esse tipo de situação aconteça
e cumprir a lei na sua integralidade. Ô, doutor, rapidinho, aqui Pois chegou não. mais uma pergunta no nosso WhatsApp, eu não sei se ele pegou desde o começo, né, desde o início, mas chegou o Lucas. Ele tá perguntando o que o empregado que recebe salário inferior pode fazer. No caso, provavelmente é isso que o senhor acabou de falar agora, né? Michael, como eu disse, você viu que existem vários requisitos a serem observados para saber se aquela pessoa tem direito a receber o mesmo salário que o outro. O que eu sempre oriento o trabalhador é o seguinte: cuidado para não ir lá na porta do chefe, do seu superior, cobrá-lo, dizendo o seguinte: olha, eu trabalho aqui na empresa, eu faço a mesma coisa que o ciclano, então eu exijo receber a mesma coisa que ele. Cuidado ao fazer isso, porque o trabalhador pode estar se expondo a uma situação ao qual ele não tem direito. E aí ele acaba manchando a sua imagem perante a empresa. Na dúvida, procure um profissional, um advogado que saiba lhe explicar, faça uma análise, nem se for apenas para fazer uma consulta, mesmo que não tenha interesse processual, mas pelo menos sane essa dúvida. E aí sim, você tendo os parâmetros, tendo ali os requisitos, a segurança jurídica, se tiver uma liberdade de diálogo com a empresa, após você ter ciência do seu direito, você pode até procurar a empresa e tentar discutir isso de uma maneira extrajudicial. Mas, do contrário, é um risco muito alto que o empregado assume a querer fazer uma cobrança muitas vezes precipitada. Bom, doutor, eu gostaria que o senhor então deixasse então aí, né, as considerações finais do senhor então. Obrigado, Michael, mais uma vez pelo convite, aos amigos e ouvintes que estão sempre me acompanhando aqui semanalmente. Como visto, então, a caracterização da equiparação salarial, ela envolve uma análise de todas as circunstâncias concretas e de questões jurídicas, né? Por isso, o trabalhador, a trabalhadora que se sentir prejudicado, procure um advogado da área, que atue na área trabalhista, um advogado da sua confiança, para fazer uma avaliação específica do seu caso e para receber as orientações também específicas e adequadas à situação. Cada trabalhador tem uma situação específica. E só assim será possível saber com segurança, né, quais os direitos que esse trabalhador, essa trabalhadora terá, quais as provas necessárias deverão ser suscitadas para apresentar no processo e também como ser cobradas essas diferenças salariais e reflexos. Essa é a minha conclusão e agradeço o convite mais uma vez, Michael.